Boa noite, queridos irmãos aqui na igreja, no templo, e queridos irmãos de casa. Que Deus possa abençoar cada um que está na nossa página no Facebook, no YouTube. O vídeo que os irmãos acabaram de ver resume muito bem o que nós vamos falar nessa noite. A montanha-russa da vida. O que é a vida? E a melhor definição que eu encontrei, irmão Josimar, é que a vida ela é uma montanha-russa. A vida é sempre assim, né? Cheia de altos e baixos. Existem dias, né, meses e anos que nós estamos voando, tudo está dando certo, a saúde está muito boa, a conta bancária está cheia, parece que a gente só, como diz por aí, né, só está subindo, só está avançando. Já tem outros dias que nada parece dar certo. Você já acorda com dor de cabeça, né, irmão Márcio? E fica com aquela dor de cabeça o dia inteiro. Toma um, toma dois, toma três remédios e parece que essa dor de cabeça não passa. Logo depois vem o desemprego, vem os filhos doentes. Às vezes falta até a pratinha para completar o lanche da tarde ou para pagar uma passagem. Dias difíceis, dias de constantes declives e deslizes. Quais dias nós temos enfrentados nessa montanha-russa da vida? Que dia você tem enfrentado? Talvez, desde março, todos nós temos enfrentado os dias difíceis que nós não sabemos para onde vamos, o que vai acontecer exatamente. Dias complicados, independentemente se são dias bons ou ruins, Dudu. Viver bem na montanha da russa é preciso. E eu queria te convidar aí em casa, aqui no templo, poder abrir a sua Bíblia lá em Lamentações, capítulo 3. E nós vamos falar um pouquinho sobre a montanha-russa da vida nessa noite.
para finalizar nossa série de mensagens desse mês sobre mais do que vencedores, nós precisamos entender isso. Lá em Lamentações, capítulo 3, enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias em suas casas e aqui no templo, Jeremias ele aparece mais ou menos cerca de 100 anos depois do profeta Isaías. E ele começa a anunciar a mensagem a Judá, ao reino do sul, durante o reinado dos seus 5 últimos reis. Sua mensagem, porém, vem depois de um povo não ouvi-lo. Sua mensagem vem para um povo rebelde, um povo que não o escutava, um povo que não queria saber quem era Deus, que não queria obedecer ao Senhor. O profeta, porém, ele enfrentava algumas situações de altos e baixos. Rafa, momentos difíceis de uma montanha-russa completa que é a vida. E aí nós chegamos aqui no capítulo 3, que os irmãos abriram a palavra. Ele e o povo de Israel estavam se tornando escravos no ano 587, numa briga entre Egito, e a Babilônia. O povo de Judá é levado escravo, e de repente eles enfrentam um momento baixo dessa montanha. E é o ponto alto desse livro. E eu queria que nós pudéssemos começar a ler os primeiros versículos, que vão dizendo assim, os versículos 1 a 4, diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Talvez Jeremias, seja o homem que mais enfrentou, o profeta que mais enfrentou momentos baixos na sua trajetória. E esse capítulo 3 vem nos mostrar justamente isso. Aqui Jeremias desnuda o seu coração diante do leitor e faz frequentemente isso na sua profecia, mas aqui muito mais. Sua vida foi um longo martírio, no qual ele serviu como juiz e intercessor de um povo que não o ouvia. Então, mais do que ninguém, ele tem muito para nos ensinar nessa noite sobre a montanha-russa da vida. Mas eu já quero compartilhar com os irmãos aí de casa e aqui da igreja a primeira verdade que Jeremias nos mostra. E essa primeira verdade é o seguinte: que os dias maus virão, as montanhas russas da vida irão fazer com que a gente caia muitas vezes. As descidas vão vir, os declives vão vir. E aí ele reflete toda essa agonia nesse capítulo 3. Ele coloca suas experiências negativas. Os dias maus virão. Eles são parte das nossas vidas, a gente querendo ou não querendo, os dias maus vão vir. Infelizmente, nem tudo é bonança. Jeremias ele se encontrava, portanto, na descida da montanha. E eu queria que a gente pudesse passear por alguns versículos nessa noite. A partir do versículo 4, nós vamos passear um pouquinho por alguns versículos. Ele vai dizendo no versículo 4, repetindo novamente, ele diz assim: ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Lá no versículo 6 ele vai dizer: fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. E ele pula lá para o versículo 8 dizendo: ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos, fez com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Versículo 11: desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado, entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fui feito objeto de escárnio para todo o povo. E ele continua nos versículos 16 até o versículo 18: fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Ah, como tem dias difíceis, né?
Como tem dias assim que parece que Deus não nos escuta, parece que Deus nos abandonou, e aí a gente tem muitas aflições, e muitas são as causas das nossas aflições. Por exemplo, de ordem natural, uma tempestade que vem fora da hora, um terremoto, um deslizamento, um alagamento. De ordem socioeconômica, falta de dinheiro, a conta já não está mais lotada, não está mais tão cheia. Vem a doença, vem o Covid-19, vem a perseguição, vem as crises dos relacionamentos. São dias de descidas constantes, dias difíceis, que a gente simplesmente fala como Jeremias: Senhor, cadê você? O Senhor me abandonou, o Senhor não se importa mais comigo. Muitas vezes até do nosso próprio pecado, fruto do nosso pecado, essas descidas vêm. E Jeremias se encontrava nessa descida. Jeremias se encontrava descendo na montanha. Ele fala como um israelita representativo, enfrentando os caminhos negros e desconcertantes de Deus. Ele descreve nos versículos de 4 a 18, que nós acabamos de ler, o ataque furioso e impiedoso de Deus. Às vezes nós achamos que Deus é o nosso inimigo. Parece que Deus não mais nos escuta. Parece que Deus não mais se preocupa. Jeremias se encontra em muitas situações negativas nessa descida. Todo o tempo parece que o Senhor o espreita, numa armadilha, como um animal perseguindo sorrateiramente a sua presa. Parece que ele está acanhado. Deus parece bloquear as vias de escape. Deus o impediu e o mutilou e o deixou como alvo do arco de Jeová. Seus órgãos vitais são cheios de flecha. E parece que não há mais esperança. Enfim, ele se sentiu esmagado, destruído, espancado, a ponto de perder toda a esperança. O que acontece quando as coisas ficam assim? Você também se acha assim muitas vezes, Fernanda, Josmar, Sara? Você acha que Deus parece ter se levantado contra você, irmã Shirley, muitas vezes? Como você age quando tudo parece perdido? Quando a montanha começa a descer, como você age nas descidas dessa montanha? Jeremias, ele toma uma atitude. Ele não fica só na reclamação. E aí é que nós vamos entender o que ele faz. Jeremias, ele reclama. Ele é reconhecido como profeta chorão, mas ele não para por aí, irmão Vilmar. Nas descidas da vida, nos exílios, nas perseguições, nas doenças, nos covides, no desemprego, nas fatalidades, como Jeremias, precisamos lembrar do quê? Da nossa esperança. Essa é a segunda verdade. Não dependa das circunstâncias da montanha russa para ser feliz. Não dependa de subidas constantes. Não ache que está tudo perdido na hora da descida, não. Se lembre do que ele diz. Se lembre do que ele diz a partir do versículo 20. Eu quero que você possa ler aí comigo. Eu quero começar pelo 19, capítulo 3 de Lamentações. Ele diz assim: lembra-te, Senhor, da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. 21, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. No momento de amargura, como diz no versículo 19, no momento de pesar, Jeremias se lembra que o Deus da montanha estava com ele.
Quando sua alma desfalece, no versículo 20, ele lembra de quem pode lhe dar esperança, no versículo 21. Jeremias se lembra do amor de Deus e da sua misericórdia, no versículo 22. Ele lembra que a fidelidade de Deus é grande, no versículo 23, que nós acabamos de ler. O profeta sabe que o Senhor é a sua porção, a sua herança, e portanto a esperança até na descida da montanha, como ele diz no versículo 24, Dudu. Ele sabe que Deus é bom, Hamilton. Ele sabe que Deus pode esperar tranquilo a salvação, como ele diz no versículo 26. Sabe qual é a verdade? Não importa o que você faz na descida ou na subida, o que te define que você é ou não um vencedor é se o Deus da montanha está com você. Você acredita nisso? Você crê que não importa a subida, não importa a descida, o Deus da montanha está com você. A sua vida, você querendo ou não, pertence ao Senhor, pertence ao dono da montanha. E é por isso que a gente pode cantar, sabe o que? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu hei de ser. É por isso que a gente pode entender aquilo que Rousseau Sede dizia, que quem tem sua esperança firmemente ancorada em Deus, tem uma vida de sentido e propósito. Em meio à desesperança da vida, ele põe sua confiança no Senhor e espera por Ele. Deus já é a sua esperança. Você acredita nisso? Que Deus já é a sua esperança? Você que nos assiste aí no YouTube, no Facebook, você acredita que Deus já é a sua esperança? Aí eu tenho que fazer algumas perguntas. No Senhor está depositada a sua confiança? Sua esperança está depositada em Deus? No Senhor você deposita o seu ânimo? É no Senhor que você confia? Seja na subida ou seja na descida dessa montanha russa que são as nossas vidas, você não está só nessa batalha. Na verdade ela nem é sua, irmã Shirley. Na verdade ela nem é sua, Paulinha. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Você não pode se segurar sozinho na descida dessa montanha, e nem acredita que você consiga fazer a subida sozinho. Não, a batalha é do Senhor. A vitória não é sua, a vitória é do Senhor, Marcão. O ânimo, o poder do alto para vencer é aquele que tem sua origem nele, no Senhor. Não posso pedir para vencer nas descidas da montanha se primeiro eu não buscar essa vitória em Deus. Não adianta, eu posso procurar ajuda de fulano, posso procurar minha própria inteligência, nada disso. Deus precisa ser a nossa única fonte de esperança. Seja na descida, Sara, ou seja na subida. Deus é a nossa única fonte de esperança. Lá no Salmos 39:7 ele diz assim, o salmista: e eu, Senhor, que espero, ou em quem espero? Tu és a minha esperança, Senhor. Guarda essa palavra depois, anota, leia quando vier um momento de descida. E eu, Senhor, em quem espero? Tu és a minha esperança. Salmos 39, versículo 7. E nós caminhamos para a terceira e última verdade nessa noite. Confie no dono da montanha russa. Confie no dono da montanha russa. Você tem alguma dúvida de que o dono da montanha russa, que é a sua vida, está com você? Você tem alguma dúvida disso? Você tem alguma dúvida de que ele é o maquinista dessa montanha? Você tem alguma dúvida sobre isso? O Senhor, e eu quero falar mais perto para você, que o Senhor não perdeu o controle da montanha. Quero repetir, o Senhor não perdeu o controle das coisas, da sua vida. Não importa se você está vivendo momentos de descida ou momentos de subida. O Senhor jamais perdeu o controle. Ele é o maquinista perfeito. Ele é o maquinista fiel. Ele é aquele que tem o controle nas mãos. Nada foge do controle das mãos do Senhor. Deus nos diz: o controle está nas minhas mãos. O controle está nas minhas mãos. O controle está nas minhas mãos. E aí eu chego nos versículos 55 em diante, e eu quero apenas
finalizar essa terceira parte aqui, lendo os versículos de 55 a 58, que diz assim: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Da mais profunda descida, eu invoquei o seu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Remiste a minha vida. Remiste a minha vida. Ele vai dizendo: do mais profundo abismo dessa montanha, da mais profunda descida, na parte mais baixa, onde parecia que não tinha esperança, onde parecia que eu estava abandonado, que eu não tinha ninguém, que eu não tinha o auxílio de Deus, nesse momento ele clama. E aí às vezes a gente não tem a vitória, sabe por quê? Porque no momento da descida, ao invés da gente clamar, da gente pedir ao Senhor ajuda, a gente faz o quê? Reclama. A gente pede ajuda de tudo. Lá no mais profundo, a gente esquece de olhar para o alto. E é por isso que a gente não tem a resposta de Deus. É por isso que Deus não nos responde muitas vezes. Porque a gente não procura um maquinista. Deus escuta o seu lamento, como diz no versículo 56. Deus se aproxima e pede a entrega total. Ele diz assim: não temas, Pedrão. Não temas, pastor Fabrício. Não temas, irmã Samara. Não temas, Dudu. Não temas, Michael. Não temas. Não temas. Eu estou com você. Deus, ele deu vida nova ao profeta. Deus, ele remiu o profeta. E aí eu faço uma outra pergunta para você. O maquinista dessa montanha russa, confusa, cheia de altos e baixos que é a sua vida, realmente está no controle de tudo? E aí, Rafa? Realmente esse maquinista, nos momentos de mais alta, onde tudo está bem, tudo está dando certo, onde você está subindo, né? E como diz aí, só subindo, o maquinista está com você? Nos momentos mais profundos, mais tristes, nas confusões da vida, o maquinista está com você? A verdade é que nós podemos concluir de toda essa palavra aqui, de tudo isso que nós ouvimos nessa noite, de que Deus permite as descidas dolorosas da montanha, para nos ensinar que a presença dele é mais importante do que tudo. Deus permite as subidas luxuosas e felizes, mas o seu único desejo, sabe qual é? É estar conosco em todo tempo. Márcio, não, Márcio, em todo tempo. Descida, subida, doença, saúde, com dinheiro, sem dinheiro, com emprego, sem emprego, Deus tem como objetivo sempre estar conosco, nos fazendo o quê? Como nós ouvimos esse mês inteiro, mais do que vencedores. Independente se é subida ou se é descida, eu já sou vitorioso, porque eu já estou com o Senhor, e o Senhor já está comigo. Não importa a situação, o Senhor já está comigo. Para a gente guardar no nosso coração, sabe que os maus dias virão. E talvez a gente desde março tenha enfrentado, né, algumas crises, né, algumas dificuldades, e maus dias têm vindo. E eu não quero te assustar, mas maus dias virão, mais ainda. Só que não dependa das circunstâncias da montanha para ser feliz. Seja feliz em Jesus. Seja feliz com o maquinista. Confie no dono da montanha e entregue tudo nas mãos do maquinista. E eu quero terminar com um texto lá de Jeremias. Se você puder voltar aí, a resposta que Deus deu àquele povo que estava a partir de agora exilado, que estava sendo agora comandado por um outro povo, pelos babilônicos. A resposta que Deus dá para Jeremias e para o povo, lá em Jeremias 33, versículos de 6 em diante, ele diz assim: eis que lhes trarei a eles saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre
todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, espantar-se-ão e tremerão, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Versículo 13. Nas cidades da região montanhosa e nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. E eu finalizo com os versículos de 14 até o 17. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará um juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada do Senhor, justiça nossa, porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi, homem, que se assente no trono da casa de Israel. E eu quero concluir aqui dizendo que o renovo, que é o Senhor Jesus, já está com você. O dono da montanha já está com você. Se você está passando por momentos de descida, confie, saiba que o dono da montanha está com você. Se você está passando por momentos de subida, não se ensoberbeça, não se ache alguma coisa. Sabe por quê? Porque o dono da montanha também está com você. Essa montanha russa da vida pertence ao Senhor. Ele é o dono de tudo. Guarde isso no seu coração. Guarde essa primeira verdade. Dias maus virão, vão vir descidas. Guarde a segunda verdade. Não dependa das circunstâncias da vida para ser feliz. E por último, confie no dono da montanha russa. Amém? Que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Santo Deus, ó Senhor, às vezes a gente vive momentos de descidas constantes, de profundos abismos, onde parece que não há esperança, onde parece que o Senhor tem nos acertado com as suas flechas, onde parece que o Senhor nos abandonou, onde não há nenhuma esperança muitas vezes. Mas assim como Jeremias, nós precisamos olhar para aquele que é o dono da montanha, aquele que restaura a saúde, aquele que restaura casamentos, aquele que transforma famílias, aquele que dá um novo emprego, aquele que cura os filhos das doenças, do pecado, aquele que perdoa do pecado, aquele que é o renovo do Senhor. Nós não queremos nos apegar às circunstâncias, ó Deus. Nós não queremos apegar às tristezas ou às aparentes alegrias. A nossa alegria, a nossa felicidade em meio à guerra, em saber que somos mais do que vencedores, estar no Senhor. Você que nos acompanha aí no YouTube, no Facebook, você que está na sua casa triste, sem saúde, sem esperança, o Senhor é a sua esperança. E eu, Senhor, o que espero? O Senhor é a minha esperança. O Senhor é o dono da montanha. O Senhor governa todas as coisas. O Senhor é o dono da minha vida. Se você não tem mais esperança, se apegue à verdadeira esperança, ao dono da montanha. Obrigado, ó Deus, por esse dia, por esse momento, Pai, pela Tua palavra. Quantas lamentações nós vivemos muitas vezes fazendo, mas assim como Jeremias, precisamos ter o Senhor como a nossa esperança. Obrigado, ó Deus, no nome de Jesus, amém. Que Deus possa te abençoar. Confie no Senhor, confie no dono da montanha.